Olá pessoal, bom, então nesses vídeos que eu vou enviar agora, vou começar a falar sobre o sistema fonêmico do português propriamente. Então vou começar com as vogais, depois vou falar das consoantes e no outro vídeo falarei do acento. Então vou seguir esse roteiro aqui, olha. Sistema fonêmico do português, vogais, quadro das vogais em contexto tônico, quadro das vogais em contexto pretônico, quadro das vogais em contexto pós-tônico não final, no caso das palavras proparoxítonas, né? Quadro das vogais em contexto pós-tônico final. Depois vou falar das vogais assilábicas, dos glides, né? São as semivogais I e U, e vou mostrar a referência no final. Então, esses vídeos, esses slides, foram preparados com base, basicamente, dois trabalhos de Matoso Câmara Júnior. Um é este livro aqui, que é para o estudo da fonêmica portuguesa, que foi a tese de doutorado do Câmara Júnior, aqui Matoso Câmara Júnior, e o outro material é desse livro aqui, que é a estrutura da língua portuguesa, que tem em forma resumida o que está aqui. Tem uma súmula também, em que está resenhado esse trabalho do Matoso Câmara Júnior, que eu mandei para vocês. Então, o Matoso classifica o quadro das vogais português a partir do que ele chama de grau de atonicidade. Então, nós teríamos, na verdade, 4 graus de atonicidade da sílaba. Então, veja, a primeira coisa para entender, o melhor contexto para se estudar as vogais é o contexto tônico. Em contexto tônico, nós temos as vogais pronunciadas com mais qualidade. Mas também tem que observar outras coisas, como nós iremos ver, que é a interação entre os segmentos com os outros segmentos da sílaba. Segmentos da mesma sílaba e segmentos das sílabas adjacentes, porque isso também interfere. Mas o melhor contexto para se estudar as vogais é o contexto tônico, porque elas vão perdendo qualidade à medida que elas vão perdendo a qualidade de articulação, ou seja, que elas vão se enfraquecendo na articulação da palavra. Então, em contexto tônico, nós temos em português as 7 vogais. Então, segundo Matoso, nós temos 4 graus de atonicidade. Nós temos o grau de atonicidade, que é o grau de atonicidade 0, então o quadro das vogais com atonicidade 0, ou seja, vogais tônicas, né? As vogais tônicas têm atonicidade 0. Então, tem essa convenção aqui que é importante a gente usar depois para a gente representar isso em regras, em formalizações de regras. Então, nós temos o V de vogal, a tonicidade igual a 0. Isso significa vogal com a tonicidade 0. São as vogais tônicas. E então nós temos aí o quadro com as 7 vogais. Nós já vimos isso na disciplina anterior também, então isso está em vídeos que eu mandei para vocês, que mostram as vogais do ponto de vista fonético e também já do ponto de vista fonológico. Aqui a gente já vai entrar na análise, considerando aqueles conceitos que nós já aprendemos na disciplina anterior. Então nós temos aqui as vogais anteriores, todas não arredondadas, I, E, E, as vogais posteriores, todas arredondadas, U, O, A. Todas essas vogais criam oposição distintiva apenas em contexto tônico em português. Então nós temos exemplos aqui, olha. Bala se opõe a bola. É sempre importante comparar segmentos que são mais próximos possíveis. Nós estamos comparando, por exemplo, eu posso comparar o A com o A com o E, mas não dá para comparar o A com o U, que é muito distante. Eu só posso fazer essa comparação quando eu já tiver feito essas comparações aqui mais próximas. Então, na análise fonêmica, primeiro a gente tem que seguir passos. Existem procedimentos da análise fonêmica. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai estudar uma língua totalmente desconhecida, a primeira coisa é você fazer a transcrição fonética. Então, descrever a substância fônica daquela língua. Então, tudo que você ouve, você transcreve. Nesse momento, você não sabe se está transcrevendo fonema ou simplesmente fone. Você tem ali apenas segmentos que tem aqueles traços que você tem que transcrever. Depois, na análise fonêmica, você vai identificar quais sons são funcionais, quais sons são fonêmicos, quais sons são relevantes do ponto de vista da oposição distintiva. Então, aí você começa a fazer o procedimento fonêmico. O que você faz? Pega os sons que você transcreveu, que você ainda imagina que sejam apenas fonéticos, e agrupam o mais próximo possível. Então você vai comparar um I com um E, um E com um E, um U com um O com um O,
Então, e aí você vai ver se esses sons na língua criam oposição distintiva. Aí, usando o método da comutação, você pega os pares mínimos, seu grupo de palavras que tem no máximo uma diferença entre si, esse é o ideal do procedimento, que você tenha os pares mínimos, embora nem sempre isso seja possível. E aí você vê, quando você confronta segmentos semelhantes, se isso implica em distinção. Então eu tenho aqui, olha, bala e bola. A única diferença aqui é entre o A e o O. Então isso mostra que A e O são fonemas. Ok? Então, veja, isso é muito importante. Isso parece pouco relevante para nós que estamos falando da língua portuguesa, mas imagine que vocês estivessem estudando uma língua. Então, para vocês dizerem que determinado segmento era fonema, vocês precisariam passar por isso. E se vocês conseguissem descrever um conjunto de fonema nessa língua, você poderia até escrever uma tese de doutorado só sobre isso. E seria muito trabalho. A gente tem facilidade porque a gente tem domínio da língua portuguesa e, sobretudo, a gente tem domínio da escrita também. Toda a escrita alfabética ela tem uma base fonêmica. O Matoso diz que toda a escrita alfabética, a fonêmica está, embora de forma imprecisa, na base de toda escrita fonêmica. Quer dizer, escrita alfabética. A fonêmica está na base de toda escrita fonêmica, ainda que de forma precária. Então, os primeiros inventores do sistema de escrita, embora não soubessem fonologia, eles tinham essa compreensão intuitivamente. Porque o que a gente compara na escrita, a gente representa na escrita, são sons que são relevantes. Então, veja, eu tenho bala e bola. A-O, está comprovado que isso é fonema. Isso não é uma questão de opinião, não é uma questão de psicologia, não é uma questão de eu acho, é uma questão simplesmente de análise. Qualquer pessoa, independente da fé religiosa, da crença, de qualquer coisa, ela pode vir aqui e observar que a diferença entre bala e bola é entre A e O. Isso é análise científica, isso é análise objetiva. Aqui também, todo e tudo. Então eu mostro que O e U são fonemas. Aqui, forma, a forma, né? E forma, ele forma, por exemplo, do verbo formar. Então tem oposição entre O e O, e oposição distintiva, são duas palavras diferentes. Pelo e pelo. Então o pelo e eu pelo, do verbo pelar. A diferença entre E e E. Piso e peso. Depois a gente vai retomar essas questões sobre essas escritas, porque nós não temos, por exemplo, em português, uma vogal letra, uma letra vogal para representar, por exemplo, o E, a vogal E, agora fonema, e O. Às vezes a gente usa uma representação gráfica, mas isso é difícil acontecer. Então os alunos às vezes têm dificuldade, ou então representam isso quando estão começando a escrever. A gente vai ver tudo isso, mas não dá para a gente ver tudo de uma vez. Então aqui eu vou me concentrar apenas em mostrar para vocês o quadro das vogais do português. Então, quadro em contexto tônico. Contexto tônico, nós temos as 7 vogais do português. Os anteriores, I, E, E. Os posteriores, U, O e a central A. Está aqui comprovado. Se eu pedisse para vocês assim numa questão, dizem que em português tem 7 vogais. Prove isso. Como é que vocês provariam isso? Eu gostaria que vocês procurassem pares mínimos como esse e demonstrassem. Estaria comprovado, posto fora a discussão, que isso aí são fonemas em português. Ok? Bom, em contexto tônico, ainda em contexto tônico. Em contexto tônico, antes de consoantes nasais, em consoantes nasais, me, ne, nhe, as vogais sofrem um fechamento. Então, o que acontece? Aí a gente, que eu falei antes, você precisa entender a interação dos fonemas no contexto da sílaba. Então, os sons, aqueles princípios que nós vimos lá, os princípios da fonêmica, lembra? Tem um princípio da simetria, tem um princípio da variação livre, segundo os estruturalistas, né? E tem um princípio também de que sons tendem a flutuar dependendo do contexto, eles tendem a variar dependendo do contexto. Então, segmentos adjacentes, tanto à esquerda quanto à direita, podem interferir na articulação dos fonemas. O próprio fonema, a posição que ele ocupa na própria sílaba,
também pode interferir na sua articulação. Isso vai interferir em processo fonomorfológico. Vai ter exemplo para isso também. Então, o que acontece? As 7 vogais e contexto tônico, quando elas ocorrem antes de consoante nasal, elas sofrem uma redução. Por quê? O que acontece? A articulação nasal faz com que as vogais que são articuladas antes dela sofram um leve fechamento, ou uma subida. Fechamento quer dizer isso mesmo. Por que a gente fala fechamento? Lembra? O que caracteriza as vogais é o abrimento da boca. Aí você tem que voltar lá para aqueles níveis de abertura, né? Nós temos os sons mais fechados, que são propriamente consoantes, por exemplo. A consoante por excelência é a oclusiva. A oclusiva é fechamento total. P, B, M. Né? E as vogais são sons abertos. Então, quanto mais aberto, mais vocálicos. A vogal A, por exemplo, que é uma vogal que tem em todas as línguas, é a vogal por excelência. Ok? Então, o que acontece? Antes das consoantes nasais, são todas oclusivas, todas as nasais são oclusivas. As vogais sofrem um fechamento. Então, toda vogal articulada antes de uma consoante nasal, ela sofre um fechamento. Então, o A sofre um fechamento e se torna esse AN aqui. Vou já dar um exemplo com palavras, vocês vão entender. As vogais abertas que nós temos, E e O, elas sofrem um fechamento. Quando o E sofre um fechamento, dá uma subida e se torna E. Quando o O sofre um fechamento, ele dá uma subida e se torna O. E é isso que acontece. Então, o quadro das nossas 7 vogais, ainda em contexto tônico, antes de consoante nasal, ele se reduz a apenas 5 vogais. A gente está falando aqui de vogais propriamente. Está falando de fonema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, cama e coma. A oposição entre essas duas palavras. A oposição é feita entre an e on. Esse acento aqui é meramente fonético. Nós temos aqui a vogal, lembra daquela convenção? Entre barras paralelas, fonema. Entre colchetes é o som, é fonética. Então, nós temos aqui, veja, um estrangeiro que esteja aprendendo a falar português, talvez ele diga cama. Ele nem arrumou a cama. Isso é estranhíssimo. Falando de português vai dizer can. Olha a diferença. K, can. Este A aqui sofreu um fechamento devido à consoante seguinte ser uma nasal. A mesma coisa aconteceu com O. Somente alguém vai dizer coma. Ele está em coma. Está em com. O O pronunciado como on. Ok? Nós temos oposição distintiva entre A e O, E e I, entre U e O, mas nós não temos as vogais, elas desaparecem. O E, o O e o próprio A não é articulado propriamente como A, mas como um alofone AN. A gente, na transcrição fonética, representa ele assim, como está aqui. Agora, na transcrição fonêmica, a gente representa o que é fonêmica. Então, aqui é este A mesmo. Então, o quadro das 7 vogais de contexto tônico, quando esse contexto tônico é antes de nasal, elas sofrem um fechamento e, portanto, as vogais, o quadro de 7 se reduz para apenas 5, com o desaparecimento das vogais abertas, médias abertas. E também com o alofone do A, que se torna AN. Veja, em contexto não tônico, também a vogal sofre influência. Por exemplo, a palavra banana, é possível que a pessoa diga ban ou ba. Banana ou banana. Banana. Mas veja, esse primeiro ba é um contexto pré-tônico. O outro A, que sai antes do N também, né? A letra N, que a gente é uma nasal, aí no caso, sempre sai nasal. Então alguém pode dizer banana ou banana, mas dizer, por exemplo, banana ou banana, não sai. O nan sai sempre nan e não na. Ok? Porque aí é o contexto tônico. A nasalização, ela acontece sobretudo com as vogais tônicas, ou seja, quando elas ocorrem, quando a vogal tônica está antes da nasal, ou quando antes da nasal tem uma vogal, ou seja, após o contexto tônico vem uma nasal. Contexto pré-tônico e pós-tônico, aí isso pode variar. Então aí tem um resumo. As vogais baixas e médias abertas antes de consoante nasal sofrem uma leve subida, o que causa desaparecimento quase categórico das vogais A, E, O nesse contexto. Difícil dizer que é categórico, né?
às vezes aparece na fala de estrangeiro. Eu resumi, olha. Então, o quadro das 7 vogais, né, aqui, sofre uma alteração. Desaparecimento das médias. Tem a ver, olha, nasal influencia exatamente a altura. As vogais mais baixas sofrem uma subida quando ocorre antidinasal. Ok? O traço de nasalidade tem um traço de altura, porque todas as nasais são oclusivas, interfere na articulação das vogais que são abertas. O segundo quadro das vogais, em português é o quadro das vogais com a tonicidade 1, ou seja, as vogais pré-tônicas. Então, veja, o contexto tônico é o contexto mais forte de articulação das vogais. O segundo contexto mais forte é o pré-tônico. Depois, em seguida, a gente vai ver o pós-tônico não final. E, por último, o mais fraco, o contexto mais débil da articulação das vogais, que é o contexto átono final. Então, o segundo quadro das vogais é o quadro das vogais em contexto pré-tônico. Ela tem a tonicidade 1, ok? Então, aí nós temos, olha, nós temos o I e o E, o O e o U, o U e o O e o A. E aí nós temos exemplos aqui, olha. Então, PA e PA. Então, PA quer dizer amarrar, né? E PA quer dizer produzir pio. Né? Aí tem pesar, pesar e pisar. Veja que é possível alguém dizer também pesar e pesar. Mas se disser pesar ou pesar, está dizendo a mesma coisa. É dizer, essa variação entre E e O, isso que a gente vai explicar em seguida. Quer dizer, essa variação, aqui, olha, o E, o E, não cria oposição com o E. Da mesma forma, o O não cria oposição com o O. Aliás, isso é traço dialetal do Brasil. Então, no Nordeste, fala mais, por exemplo, colega, televisão, do que, por exemplo, em Belém e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por exemplo, dificilmente alguém vai dizer televisão, vai dizer televisão. Veja que televisão também é contexto pré-tônico, porque a sílaba tônica está lá para o final. Colega, a mesma coisa, veja. A sílaba tônica é a seguinte, colega. Lembra que eu ensinei para vocês como identificar a sílaba tônica? Muito importante identificar a sílaba tônica da palavra. Esses 3 elementos são muito importantes. Vogais, consoantes e acento, para entender os fonemas da língua. Entender o sistema fonêmico da língua. O passo seguinte é ver tudo isso em interação na sílaba. Então, para identificar o fonema, para identificar a sílaba tônica, você faz de conta que aquela palavra é uma pessoa e você vai chamar. Então, você vai sempre dar mais ênfase, naturalmente, na sílaba mais tônica. Então, você vai dizer, colega, essa é a sílaba tônica. Ok? Então, é uma sílaba pré-tônica. Um carioca não vai dizer colega, vai dizer colega. Nós dizemos aqui Belém. Bé. O carioca vai dizer B, Belém. Essa é a tendência. Ou seja, a variação entre E e E, que não cria oposição distintiva, em contexto pré-tônico, contextos pré-tônicos cria, por exemplo, acerto, acerto. São coisas diferentes. Avô, avó. Coisa diferente, mas aí é contexto tônico. Contexto pré-tônico, essa variação de pronúncia E não cria oposição distintiva. As vogais, nesse contexto, se neutralizam. Okay? Mas essa neutralização a gente vai ver do ponto de vista da língua, não tem relevância porque não cria oposição de significado da palavra. Mas do ponto de vista, por exemplo, social, histórico, dialetal, cultural, é muito importante, porque caracteriza falares do país, falares de pessoas de regiões específicas. Então aqui nós temos esse quadro reduzido das 7, né, pré-tônico, reduzido para apenas 5. PA, PA, pesar ou pesar e pisar, soar e suar. Veja, é possível isso aqui na fala, as pessoas, ele está soando muito, quer dizer, transpirar, no caso aí seria suar, transpirar, né? Soar quer dizer produzir o som. Essa oposição, ela está ficando meio tíbia, meio fraca, meio tênue. Ainda na escrita permanece na escrita. Talvez com o tempo se perca também na fala, na escrita, mas ainda é usada, né? Sabe a diferença entre soar e suar, pelo menos no padrão culto da língua. Mesma coisa com surtido e sortido. Sortido quer dizer variado, né? Surtido quer dizer que produz efeito, que surte efeito, né? Quer dizer, causado. Aí bolar e bolar.
Aqui a diferença entre bolar, o verbo, né, e balar. Então, talvez nós aqui vamos dizer bolar, né, em vez de bolar. Mas se alguém disser bolar ou bolar, não está dizendo coisa diferença. Agora a diferença entre bolar ou bolar e balar. Balar, coisa diferente de bolar ou bolar. Ok? Aí tem um resumo aqui, ó. As vogais médias abertas e fechadas se neutralizam, ou seja, elas perdem o caráter distintivo, podendo ocorrer uma ou outra sem alteração da forma linguística, ou seja, do fonema. O fonema, lembra que eu falei do Tubetskoy, que ele dizia que o mais importante na análise fonêmica é a oposição distintiva? Por que isso? Porque às vezes o fonema perde esse caráter, que o fonema se neutraliza. Quando ele perde esse caráter distintivo, ele perde também sua função do ponto de vista fonêmico, do ponto de vista da análise propriamente do sistema da língua. Aí eu estou mostrando que essa oposição é possível. Formoso ou formoso. Formoso ou formoso. Repórter e repórter. Quem diz formoso ou formoso está dizendo a mesma coisa. Quem diz repórter ou repórter está dizendo também a mesma coisa. Essas duas vogais, esses dois pares de vogais, o, e, se neutralizam aí nesse contexto. Aí eu encontrei isso de acordo com o Matoso, e eu acho que é isso que se mantém, né? Aí eu encontrei talvez o que poderia ser um exemplo, pelo menos um exemplo, veja que é pouco produtivo, né? Eu também já falei para vocês, as formas linguísticas elas são produtivas, elas são recorrentes. Então quando você só vê um caso, só serve para um exemplo, aí é difícil de analisar, né? Porque a língua, as formas da língua têm que ser produtivas. Eu encontrei um único exemplo que talvez a gente possa criar oposição distintiva entre o e o. Seria, por exemplo, aqui, ó, acordar, amanheceu o dia, a pessoa precisa acordar, despertar, acordar e acordar, quer dizer, fazer o acordo. Então, acordar e acordar. Acordar, despertar e acordar, fazer o acordo. É possível essa distinção, mas talvez seja possível também alguém dizer acordar, ele acordou tarde hoje, acordou, porque mudou também, aí não serve o exemplo. Ele é preciso acordar cedo hoje, é preciso acordar. Ele falou, em vez de acordar. Isso não cria oposição distintiva. Então, entraria neste caso aqui, que é possível ocorrer aqui o O ou o e significar despertar. Da mesma forma que é possível também ocorrer aqui o O ou o e significar fazer o acordo. Mas fica aí o exemplo. E é sempre bom vocês, como falantes da língua, falantes nativos da língua, tentar entender essa descrição. Essa descrição ela é sempre uma descrição, ela é teórica. Ela sempre tenta dar conta do fenômeno, mas ela em si não é o fenômeno, é uma explicação do fenômeno. Ok? Ou seja, nenhuma explicação da realidade substitui a realidade. Então, é importante que vocês não ignorem o sentimento, a consciência linguística que você tem da própria língua, que vocês têm da própria língua que falam. A língua que vocês mesmos falam. Ok. Terceiro quadro das vogais com a tonicidade, que são as vogais com a tonicidade 2. Ok? Então, as vogais com a tonicidade 0 são as vogais com texto tônico, as vogais com a tonicidade 1 são as vogais pré-tônicas, vogais com a tonicidade 2 são as vogais em contexto pós-tônico não final. Ok? Então, na verdade, a tonicidade 2 significa o terceiro grau de atonicidade das vogais, segundo Câmara Júnior. Então, esse é o quadro das vogais pós-tônicas não final. Só vai ocorrer essas vogais com as proparoxítonas. Com as vogais proparoxítonas, ou seja, as vogais que têm vogal, as palavras que têm vogais pós-tônicas não finais são as proparoxítonas. Tem a vogal tônica, pós-tônica, penúltima, não final, e depois a última, que é a sílaba final.
toda vogal é núcleo de sílaba. Não existe sílaba sem núcleo vocal. Pelo menos em português não existe. Há línguas que admitem consoantes, algumas consoantes, como núcleo de sílaba. Em português, toda sílaba tem uma vogal. Ok? Tem apenas uma vogal, não mais que uma vogal. Não existe sílaba sem vogal e não existe uma vogal que não tenha uma sílaba. Toda vogal vai constituir uma sílaba na palavra. A gente vai ver isso quando formos ver sílaba. É um assunto muito importante para a gente entender o sistema fonêmico português, entender a sílaba. Muito bem, então essas palavras proparoxítonas, elas pertencem a um uso do português, o uso quase erudito. Na fala popular, essas palavras, elas sofrem uma redução com o apagamento das pós-tônicas não finais e se tornam palavras paroxítonas. Aliás, esse processo de redução das palavras proparoxítonas a palavras paroxítonas, com as quedas das pós-tônicas não finais, elas já aconteceram na passagem do latim clássico para o latim vulgar. No latim vulgar, as palavras proparoxítonas do latim clássico já tinham se tornado palavras paroxítonas. E no português do século XVI e XVII, não havia palavras proparoxítonas na língua portuguesa. As palavras proparoxítonas da língua portuguesa foram reintroduzidas na língua por meio dos escritores eruditos, apaixonados pela cultura greco-romana, reintroduziram as palavras como elas eram na sua forma etimológica. Muitas pegaram, ficaram até hoje, e muitas desapareceram, e outras continuam desaparecendo. Então é comum, por exemplo, as pessoas não só falarem, mas escreverem fósforo, xícara. Então, na fala, por exemplo, é difícil aparecer a palavra árvore, uma palavra que ocorre muito, as pessoas falarem árvore. Na fala, dados do ALIPA também, do Ato Linguístico do Pará, Linguístico Sonoro do Pará, é muito comum ocorrer árvore, árvore da rua, em vez de árvore. Então, cai a penúltima vogal da penúltima sílaba, e a palavra se torna uma palavra paroxítona. Mas isso já tinha acontecido, por exemplo, com palavras como óculos, que se transformou no latim vulgar em óculos, e depois se tornou olho, que é a palavra que existe hoje. Hoje nós temos óculos e olho, que são, na verdade, as duas palavras de origem. Na verdade, olho deriva de óculos, né? Assim como mácula, ficou macla e depois mancha. Okay? Mas, enfim, aqui nós estamos vendo o quadro das vogais. Eu preciso sempre escrever, senão eu vou me dispersando, vou falando de outras coisas e eu preciso voltar para cá. Então, o quadro das vogais em contexto pós-tônico não final é apenas de 4 vogais. Nós temos o I e o E, o U e o A. As outras 3 vogais, o E, o O e o O, desaparecem. Então, nós podemos, e aqui é difícil de encontrar par mínimo. A gente encontra a ocorrência, encontra contexto, mas par mínimo é difícil. Como eu já falei, as palavras proparoxítonas são raras. Nós temos como as palavras prototípicas da língua portuguesa, ou seja, aquelas são quase 80% das palavras, paroxítonas. Depois nós temos as oxítonas, é um grupo menor, e por último nós temos o grupo das proparoxítonas, que é um grupo ainda muito mais reduzido. Então nós temos límpido e número. Estou vendo aqui apenas o contexto, comparando mais ou menos o contexto que ocorre um e outro. Tem aqui análise de contexto, não são pares mínimos. Límpido e número. Eu tenho pérola e lâmpada. Essas 4 vogais ocorrem. Elas existem nesse contexto, mas ela não oferece par mínimo. Eu não preciso exclusivamente do par mínimo para comprovar que um fonema existe. Eu posso analisar o contexto. Eu procuro par mínimo, que é o ideal para análise. Depois, se eu não encontro, eu procuro par análogo, que são aqueles grupos que têm até 3, no máximo até 3 diferenças. Tá? E depois, se eu não encontro par mínimo nem par análogo, eu vou para o contexto. Aí eu procuro analisar o segmento do mesmo contexto, o contexto pretônico, pós-tônico, antes de consoantes oclusivas, enfim. Procuro analisar contexto.
Então, existem essas 4 vogais. Veja, se alguém disser, em vez de límpido, límpedo, está dizendo coisa diferente. Todo mundo vai entender a mesma palavra. Então, é possível a variação IE aqui também. Agora, veja, a palavra número. Difícil sair número. Se sair, a pessoa vai entender também que é número. Pérola, pode sair pérola, né? Dificilmente vai sair pérola, pérola, é possível também. Então, nós podemos falar de uma neutralização. Então, ainda que essas vogais aqui que estão apagadas possam ocorrer, isso é importante vocês entenderem, elas não criam oposição distintiva, ok? Então, novamente, é possível a variação, mas essa oposição, essa variação não consiste em oposição distintiva. Então, veja, é possível pérola, pérola e pérola. É possível até mesmo aberto, né? Mas isso não é a mesma coisa. Ídolo, ídolo. Continua sendo a mesma coisa. Então, às vezes neutralizam, desculpa, às vezes o I, o fonema I, neutraliza-se com o E. Isso é mais comum em casos, por exemplo, que são mais recorrentes. Por exemplo, em flexões, formas verbais, como aqui. Ó. Então, eu tenho amássemos ou amássimos. A mesma coisa. Neutralização entre o I e o E. Outras vezes não é tão comum, né? Quer dizer, é mais difícil alguém dizer número para número. É mais comum, às vezes, ocorrer número. Incrível que pareça, mas aí tem uma explicação. É a assimilação da vogal tônica. Número. Uma assimilação regressiva. Esse I, este E, aliás, assimila a vogal U, torna um U também. Número. Mais difícil número, catastrófico. Em vez de catastrófico. Se aqui alguém dissesse assim, foi catastrófico. É porque a pessoa está querendo, na verdade, isso é o que chama de hipercorreção. Né? Querendo falar, a mesma coisa dizer nascer. A pessoa entendesse que essa é a forma mais correta de se falar, e como se estivesse corrigindo a pronúncia, só que está corrigindo uma coisa que não existe. Ok? Então, é possível a variação, algumas criam oposição distintiva e outras há uma espécie de filtro. Quer dizer, normalmente não ocorre, embora não haja um impedimento que possa ser descrito como uma regra. Quadro das vogais com a tonicidade 3. Na verdade, seria o grau de atonicidade 4, né? Porque nós começamos com 0. Então, 0, 1, 2, 3, o quarto grau de atonicidade. É o grau máximo de atonicidade. Ou seja, o contexto em que as vogais têm a melhor qualidade é o contexto tônico. O contexto que as vogais perdem o máximo possível de articulação, de qualidade articulatória, é o contexto átono final. O contexto átono é o contexto que é articulado mais fracamente. O contexto átono final da palavra é muito mais fraco ainda. Então, normalmente o contexto de início ele tem um pico de ascendência, depois ele vai decaindo. O contexto átono final é o mais fraco, é o mais tíbio, o mais brando. Então, o quadro das 7 vogais em contexto átono final se reduz a um quadro de apenas 3 vogais. Aí nós temos os extremos. Olha. Nós temos I, A, U. Okay? As outras vogais, as vogais médias, as abertas, as vogais médias fechadas, tanto anterior quanto posterior, quanto as vogais abertas, anterior e posterior, elas desaparecem ou se neutralizam. Okay? Então, veja, eu tenho diferença entre leite e leito. Há uma oposição distintiva aí, entre leite e leito. Entre caso e casa. Okay? Entre U e A. Okay? Aqui canto, cante, canta. A gente vê claramente a oposição entre as 3 vogais. Mas não temos oposição, digamos, entre I e E. Se alguém disser aqui leite, como se diz, algumas pessoas falam, por exemplo, no Paraná, leite. Não está dizendo coisa diferente. Então, leite e leite, mesma coisa. Leito, leito, a mesma coisa. Nós temos a neutralização. Então, veja, se alguém perguntar para vocês assim, quantas vogais nós temos em português, primeira coisa que você tem que entender. Está falando de vogais fonema ou vogais letras? Se for letras, nós temos 5, né?
Nós temos o A, o E, o I, o O e o U. Veja, o nome da letra é a letra E, né? Porque o Luciano Huck sempre fala assim, é o estúdio E, né? O estúdio E, não, o nome da letra é E. Na nova ortografia, que foi admitido também o nome E. Então, hoje se admite o nome E. Eu acho que tudo por causa do Rio de Janeiro, que eles não nasalizam. Desculpa, eles não têm dificuldade de abrir a vogal. Então, se admitiu como o nome da letra E, também E. Mas o nome da letra, nós temos o nome das letras A, B, C, D, E, F, G. O nome da letra é a letra E. A alternativa E, não é a alternativa E. A pessoa às vezes evita também porque a alternativa E é como se estivesse usando o verbo ser. A alternativa E. Não tem nada a ver. Quando você usar também o E, a pessoa pode confundir que eu estou usando a conjunção E. Então, não tem nada a ver isso. O nome da letra é a letra E, né? Então, se for letra, nós temos 5 letras. Agora, se for vogais, fonemas, aí a resposta é depende. Então, quantas vogais nós temos em português? Depende. Depende do quê? Do contexto. No contexto tônico, nós temos 7. Mas também pode se reduzir para 5 se essas vogais contextônicas ocorrem antes de nasal. Aí, dependendo dos outros contextos, vão se alterar. Se for em contexto ato no final, por exemplo, as 7 vogais se reduzem a apenas 3, como está aí. Então, quantas vogais nós temos em português? Depende. Veja, em nenhum momento eu falei para vocês até aqui das vogais ditas nasais, ok? Eu deixei aqui, olha, quadro das vogais orais em posição postônica no final. Eu tinha colocado entre parênteses esse orais aqui. Depois eu deixei assim porque aparece muito nas gramáticas tradicionais. Vogais orais em oposição às vogais nasais no português. Em português não existe vogal nasal. Esta é a melhor análise do sistema fonêmico do português. O que nós temos em português é uma sílaba com travamento nasal. Eu vou explicar isso no vídeo à parte para vocês entenderem. Então, nós estamos vendo aqui o quadro das vogais ditas, as vogais orais, apenas orais, e depois nós vamos ver o quadro das vogais ditas nasais. Como é que a gente analisa? Vamos ver isso à parte. Uma coisa muito importante para entender é o seguinte: todas as vogais são orais, ou tem traço de oralidade. O que acontece é que não seria didático, não seria econômico, não seria uma boa terminologia usar, por exemplo, a definição vogais orais não nasais e vogais orais nasais. Ou então, vogais oronasais e vogais não oronasais. Todas as vogais têm traços, todas as vogais são articuladas pela cavidade oral. A diferença é que a maioria das vogais, as vogais ditas orais, elas são articuladas sem nenhuma participação, ou pelo menos com uma participação irrelevante da articulação nasal. Por exemplo, A, E, I, O, U, E, E. Todas essas que nós vimos até agora. E há outras vogais que são articuladas com a participação da articulação nasal. A úvulazinha lá fica abaixada e o A escapa também, o som escapa também pelas fossas nasais. Nós temos as vogais que são, a rigor, oronasais. Ela tem traço de oralidade, mas ela tem traço de nasalidade. Que é, por exemplo, fosse começar por aqui de cima, nós teríamos in, on, an, on, aí não tem asa aberta, né? Então, veja, A não tem articulação nasal, tem articulação nasal. Mas veja que a articulação nasal, o A também está escapando pela cavidade bucal, in. Então, todas as nasais, todas as vogais nasais são também orais, ok? Quadro das vogais ditas nasais, nós iremos estudar num vídeo à parte. Daqui a pouco eu faço e envio para vocês. Então, aí o quadro das vogais em contexto ato final, que é o contexto mais débil das vogais. Né? Vogais médias fechadas E e U neutralizam-se com as vogais I e U, e as médias abertas E e O desaparecem. Né? Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de dizer leite, pronunciando o E propriamente, ou leite, dizer leito, pronunciando o propriamente, ou o leito. Isso é possível, variação. Agora, dificilmente alguém vai dizer leite e leito. Ok? Ou seja, as abertas desaparecem propriamente. E as altas, as médias altas,
se neutraliza com seus pares, com sua outra parte homorgânica, né? O I é parte homorgânica do E. O U é parte homorgânica do O. E vice-versa. Então é possível leite, leite, todo, todo, todo. Mas é a mesma coisa, não cria oposição distintiva. Há na escrita, pelo menos, essa oposição que é feita entre E e I, que não se usa mais, difícil, na fala, fonologicamente falando, é claro que não existe mais. Mas ainda existe na escrita. Por exemplo, é possível dizer jure, o nome, e jure do verbo jurar, né? Que ele jure, é o verbo jurar, jure com E. O júri é o júri, onde tem um grupo de pessoas que vão julgar, participar de um tribunal e vão dar depois um julgamento, né? Um veredito. É o júri, substantivo. A diferença na escrita, mas é tudo júri e júri. Há também essa outra escrita aqui, essa outra forma aqui também, que tem a mesma pronúncia, táxi e táxi. Então, táxi, você sabe que é aquele serviço, né? E você freta uma pessoa que tem um carro que leva você de um lugar para o outro. E táxi, que a mesma pronúncia também, táxi, é uma espécie de procedimento manual. Por exemplo, o médico faz para colocar, digamos, no caso de uma hérnia, de um umbigo, o médico pode fazer um procedimento com a mão, isso se chama táxi, é um termo da medicina. Então veja que isso é até difícil de ser usado. Então é possível essa distinção, mas veja, isso aqui é grafia, isso não é língua. A grafia é uma tentativa de representação da língua. Bom, aí as vogais assilábicas. Nós falamos, então vimos o quadro das vogais, e agora as vogais assilábicas. As vogais assilábicas. Então o que acontece? As vogais assilábicas, naquele quadro que eu mostrei para vocês, nível de apertura ou de abrimento da cavidade bucal, nós temos os sons mais fechados e depois os sons mais abertos. No intermediário, nós temos as consoantes líquidas, como por exemplo o re, o lê, lhe, e em seguida nós temos as vogais assilábicas, os glides, né? Glide significa literalmente, em inglês, som de transição. Então, os glides são sons da linguagem humana que têm características simultâneas de vogal e de consoante. Tudo que é de transição, pessoal, guarda características assim. Um pouco do que era anterior e do que vai ser em seguida. Então você não vê claramente uma distinção. Se você é acostumado a andar, por exemplo, aqui na região norte de carro, você passa na estrada, você vê aquele verde exuberante da floresta e tal. Quando você vai para o nordeste, você vai ver uma vegetação completamente diferente. Mais rasteira, pouca folha, mais galho seco. Você pensa que a árvore que nem está viva, mas é a vegetação. Mas quando você está no meio termo, que você vai passar de uma vegetação, digamos, de mata, floresta amazônica, de mata caatinga, você vai ver que naquele intermediário as coisas se misturam, não está tão claro, ainda tem um verde, mas a floresta é um pouco mais baixa, e não está tão seca, ou então desgalhada, ou desfolhada, como é propriamente no cerrado. Então você vê um intermediário, tudo é mais ou menos assim, quer dizer, aquela fase de transição é um ponto mais difícil. Então os sons, por exemplo, os glides e as líquidas, que são aqueles sons da linguagem humana que estão mais ou menos no intermediário entre as consoantes, que são mais fechadas, e as vogais, que são mais abertas, são os sons mais difíceis para as crianças aprenderem, porque eles têm características mistas. As crianças aprendem primeiro, os falantes de uma língua aprendem primeiro aqueles contrastes mais acentuados, que é entre sons mais abertos e mais fechados. Então os glides têm características, do ponto de vista fonético, tem característica de vogais. Por quê? Porque eles são articulados por uma corrente de ar, são produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela cavidade bucal, assim como as vogais. Não tem bloqueio, não tem fechamento, embora eles sejam mais fechados, são já sons mais fechados dentre as vogais. Mas eles têm características de consoante, porque apesar de eles serem articulados por uma corrente de ar que passa livremente pela cavidade bucal, eles são margem de sílabas, eles nunca são núcleo de sílaba. Então veja, nós vamos ver em outro momento o conceito de hiato e ditongo. Então na gramática tradicional tem assim,
Hiato é encontro de duas sílabas, encontro de duas vogais e sílabas separadas. Essa é uma definição esdrúxula. Na verdade, estou confundindo fonema com letra. Então, sempre que você tem duas vogais, você vai ter duas sílabas. Se você tem duas vogais, você vai ter duas sílabas. Então, não faz sentido dizer duas vogais e sílabas separadas. É claro que é sílaba separada. Da mesma forma, você não faz sentido você dizer assim, ditongo é encontro de duas vogais, é encontro de vogais na mesma sílaba. Não tem vogais na mesma sílaba. Os ditongos, nós vamos ter sempre uma vogal. E aí nós podemos ter semivogais, uma ou duas. Nós podemos ter uma vogal, nós vamos sempre ter uma vogal. E do lado esquerdo, se nós tivermos uma semivogal, nós vamos ter o ditongo crescente. Se do lado direito nós tivermos uma semivogal, nós vamos ter o ditongo decrescente. Se nós tivermos a vogal ladeada por semivogais, nós vamos ter o tritongo. Então, mas sempre tem uma vogal e aí tem as suas margens. Semivogal é sempre margem de sílaba. E aí como decidir se essas sessões, se essas vogais que não são núcleo de sílabas, são vogais assilábicas, como dizer se elas são semivogais ou semiconsoantes? Ok? Então, nós temos que fazer uma análise na própria língua. Então, os glides em algumas línguas são semiconsoantes, são melhor analisados como semiconsoantes. Por quê? Porque eu vou ocupar na estrutura da sílaba posição que são próprias de consoante. Já em outras línguas vão se comportar mais como semivogais. Só a análise da estrutura da sílaba vai mostrar isso. Então, o Matoso fez isso. Então, o Matoso observou. Quer dizer, isso a gente já sabe, do ponto de vista da realização, do ponto de vista fonético, os segmentos I e U apresentam característica de vogal. Do ponto de vista funcional na sílaba, eles têm característica de consoante, porque são margens de sílaba. E então, o que o Matoso vai apresentar como argumento para dizer se esses glides são semivogais ou semiconsoantes? Ele vai observar o seguinte. Aí tem um trecho que eu tirei do próprio livro dele, tá nesse aqui, ok? Mandei para vocês, ele diz o seguinte. A possibilidade de se encontrar um R brando, então, Câmara Júnior, 1992, página 46, apoiando-se na possibilidade de se encontrar um R brando, TEP alveolar, por E, por exemplo, depois de ditongos, como ocorre em Laura, Eira, Europeu, descreve os segmentos I e U como vogal, alofones assilábicos de vogal. E aí eu organizo aqui a argumentação dele. Primeiro, o R, TEP, né? Chama de R brando. Ocorre, na verdade, ser uma consoante alveolar. É um TEP alveolar sonoro. Todos os TEPs são sonoros. TEP alveolar. Ou vibrante simples. Essa terminologia é muito comum, ela é mais ligada à linguística histórica, né? Aparece muito na gramática tradicional. Então, R vibrante simples ou R brando. Então, o R brando ocorre entre vogais, ocorre sempre entre vogais. Não só entre vogais, né? Ele ocorre entre vogais. E depois de consoante, em sílabas simples, só ocorre R forte. Então, por exemplo, todas as palavras em português, toda vez que eu tenho, depois de uma consoante, um R, esse R é pronunciado como um R forte. Então, veja, a pronúncia aqui é Isra, não Isra. É Ra e não Ra. Israel. Honra. Genro. Então, todos esses casos aqui mostram que o R é pronunciado forte. Israel. Honra. Pessoal, aqui é letra, viu? Aqui é um símbolo fonético. Honra. Genro. Guerra. Ok? Então, sempre que eu tenho, depois de um R, eu tenho um R depois de uma consoante, esse R é pronunciado como R forte. Então, veja a conclusão dele. Se os segmentos I e U, as semivogais, né, fossem consoantes, se elas se comportassem como consoantes, então, toda vez que eu tivesse depois de I, desse semivogal I ou semivogal U, um R, esse R também deveria ser pronunciado como um R forte, como acontece aqui, ó, depois de consoante. Mas não é o que acontece nesses exemplos aqui, olha, que eu tenho Laura
e não laura. Eu tenho eira e não eira. Eu tenho europeu e não europeu. Então veja, este R aqui está se comportando como um R que está ocorrendo depois de vogal, como por exemplo arara, caro, ok? E não como um R que sempre ocorre depois de consoante. Aqui é claro que eu tenho consoante, eu tenho o is, né? Eu tenho o C. Aqui a gente vai ver depois, eu tenho um NE, tenho uma nasal. Aqui também a nasal, né? E aqui também o LE, uma consoante alveolar. Então ele vai dizer que a consoante, os glides, eles se comportam do ponto de vista da estrutura da sílaba, do ponto de vista da sintaxe da sílaba, do ponto de vista fonêmico, okay? Do ponto de vista das regras de combinação do segmento para formar sílaba. Isso é fonêmico, isso é próprio da língua. Os glides I e U se comportam como vogal e não como consoante. Então ele considerou como semivogais. Pessoal, este vídeo, então, eu encerro por aqui. Veja, eu falei do quadro das vogais em contexto tônico, pré-tônico, pós-tônico não final, pós-tônico final e das vogais assilábicas, né? As semivogais I e U, que ocorre, por exemplo, em pai e em pau, para não ter dúvida, bom, sempre pode ser o L ou o U. Mal pode ser com L, né, quando é oposto a bem, e mal pode ser com U, quando é oposto a bom, né? Veja que a pronúncia é a mesma, a gente vai ver isso também em análise fonêmica. Por que a gente não considera tudo a mesma coisa? Se escreve tudo a mesma coisa? Porque mal com U vai derivar malis. De onde surgiu esse lê? Se fosse mal com U, teria então ser maus. Males, não maus. E mal com U é maus. Então, mesma coisa de mel, camelis. Mesma coisa com sal. A gente diz salis e não saus. Ok? Porque o que nós temos ali, embora se realize com uma semivogal U, ali é o lê. A gente vai ver essa diferença entre realização, entre o fonema e suas realizações, que são os allofones. Bom, encerro por aqui. Em seguida eu faço um outro vídeo para falar só sobre as vogais ditas nasais. Ok? Encerro por aqui.